Quantas vezes você já ouviu que uma nova tecnologia, um novo método de investimento, ou até mesmo um novo hábito de vida, vai revolucionar tudo? A promessa é sempre grandiosa. Lucros exponenciais, produtividade infinita, felicidade garantida, mas, depois da euforia inicial, um silêncio estranho começa a tomar conta. As histórias de sucesso continuam ecoando, mas, e o outro lado? E as falhas? Os custos? Porque de repente parece que ninguém mais quer falar sobre os problemas. Esse silêncio não é um acidente, é um fenômeno coletivo, quase uma conspiração silenciosa, onde as dificuldades são varridas para debaixo do tapete. Hoje, vamos puxar esse tapete. Vamos investigar por que esse silêncio acontece e quais são os custos invisíveis que todos nós pagamos quando só ouvimos um lado da história. Então, por que ninguém fala? A resposta é complexa, mas uma das principais razões é o viés de sobrevivência. A mídia e as redes sociais amam uma boa história de sucesso. É inspirador, gera cliques, vende a ideia de que qualquer um pode chegar lá. Pense nos gurus de investimento que mostram seus carros de luxo ou nos nômades digitais trabalhando em praias paradisíacas. O que eles não mostram são as centenas ou milhares de pessoas que tentaram o mesmo caminho e falharam, que perderam dinheiro ou que descobriram que a vida na praia não era tão glamourosa quanto parecia. Essas histórias não são vendáveis. Elas são um balde de água fria na narrativa otimista que todos querem comprar. Além disso, existe um forte componente psicológico. Admitir o fracasso é difícil, e uma cultura que celebra a vitória a qualquer custo, reconhecer que uma estratégia não deu certo, pode ser visto como uma fraqueza pessoal. Quem investiu pesado em uma nova criptomoeda e perdeu quase tudo, muitas vezes prefere o silêncio à vergonha de admitir o prejuízo. Fica mais fácil simplesmente desaparecer do debate e deixar que apenas as vozes dos vencedores sejam ouvidas. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto menos se fala sobre as falhas, mais isolados se sentem aqueles que falharam, e menos propensos ficam a compartilhar suas experiências. Agora, vamos mergulhar no lado que não aparece, a face oculta dessas grandes promessas. Peguemos o exemplo do trabalho remoto, que foi vendido como a solução definitiva para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A propaganda mostrava pessoas felizes, trabalhando de pijama, com mais tempo para a família. A realidade, para muitos, foi bem diferente. A jornada de trabalho se estendeu, invadindo noites e fins de semana. A linha entre o espaço de trabalho e o espaço de descanso desapareceu. A solidão e o isolamento se tornaram um problema real, afetando a saúde mental de muita gente. Quantas empresas que promoveram o home office como um paraíso também investiram em suporte psicológico para seus funcionários? Poucas. Esse é o lado que não aparece no folheto promocional. Outro exemplo claro está no mundo fitness. Vemos influenciadores com corpos perfeitos promovendo dietas restritivas e treinos extremamente intensos. A promessa é um corpo escultural em poucas semanas. O que não aparece é a genética privilegiada, o uso de substâncias para melhorar a performance, a equipe de nutricionistas e personal trainers por trás daquela imagem, e principalmente os transtornos alimentares e as lesões que esse estilo de vida pode causar em pessoas comuns. A história de quem desenvolveu uma relação doentia com a comida ou lesionou o joelho tentando seguir um treino inadequado não gera patrocínio, ela fica na sombra. Isso nos leva ao custo invisível. Toda escolha, toda inovação tem um custo, muitas vezes. Esse custo não é financeiro, mas sim emocional, social ou temporal. Pense na ascensão da gig economy, os aplicativos de entrega e transporte. A promessa era de flexibilidade e autonomia. Seja seu próprio chefe. O custo invisível foi a precarização do trabalho, a ausência de direitos trabalhistas como férias, 13º, licença médica, a pressão constante por avaliações altas e a incerteza de quanto se vai ganhar no fim do mês. Esse custo não está na interface bonita do aplicativo, mas ele é pago diariamente por milhões de pessoas. No campo da tecnologia, a promessa é a conveniência. Pedimos comida, chamamos um carro, compramos qualquer coisa com um clique. O custo invisível, nossos dados. Cada ação que realizamos online alimenta algoritmos complexos que moldam o que vemos, o que compramos e até como pensamos. Entregamos nossa privacidade em troca de uma comodidade que muitas vezes nem é tão necessária. Estamos pagando com a nossa autonomia de escolha, um preço altíssimo que só percebemos quando é tarde demais. E por que, mesmo com alguns sinais de alerta, tantos de nós continuamos seguindo o mesmo caminho? A resposta está no efeito manada. O ser humano é um animal social. Temos uma tendência natural de seguir o comportamento da maioria, porque, historicamente, isso aumentava nossas chances de sobrevivência. Se todos estão correndo em uma direção, assumimos que eles sabem de algo que não sabemos, e corremos juntos.
sem perguntar o porquê. Nas redes sociais, isso é potencializado ao extremo. Quando vemos todo mundo comprando uma determinada ação, investindo em um NFT ou aderindo a um novo desafio viral, sentimos uma pressão imensa para não ficar de fora. É o famoso FOMO, o medo de estar perdendo algo. Esse medo nos impede de fazer uma análise crítica. Em vez de perguntar isso faz sentido para mim? Quais são os riscos? A nossa pergunta se torna como eu posso entrar nisso o mais rápido possível? O pensamento racional é substituído pelo impulso social. A manada não para analisar os perigos no caminho. Ela apenas segue o fluxo, e quem fica para trás corre o risco de ser pisoteado, mesmo que a manada esteja correndo em direção a um precipício. Finalmente, precisamos falar sobre o filtro do laboratório. Muitas ideias e tecnologias parecem brilhantes em um ambiente controlado. No laboratório, em teoria, tudo funciona perfeitamente. Um novo software de produtividade, testado por uma equipe pequena e engajada, pode realmente aumentar a eficiência em 30%. Um novo modelo de gestão, aplicado em uma startup inovadora, pode parecer revolucionário. O problema é que o mundo real não é um laboratório. Ele é caótico, imprevisível e cheio de variáveis que não podem ser controladas. Quando aquele software de produtividade é implementado em uma grande corporação, com sistemas legados, cultura organizacional resistente à mudança e funcionários com diferentes níveis de habilidade digital, o resultado é, na maioria das vezes, o caos. A promessa do 30% de aumento na eficiência se transforma em frustração. Queda de produtividade e custos de implementação altíssimos. O modelo de gestão da startup, quando aplicado a uma empresa tradicional, colide com hierarquias rígidas e processos burocráticos. A teoria falha espetacularmente na prática. O filtro do laboratório nos vende uma versão purificada e idealizada da realidade, ignorando completamente o atrito, a complexidade e o fator humano do mundo real. Então, o que podemos fazer? A solução não é se tornar um cético que desconfia de tudo e de todos. A inovação é importante, e muitas promessas de fato trazem benefícios reais. O segredo é desenvolver um pensamento crítico e investigativo. É aprender a fazer as perguntas que ninguém está fazendo. Quando você se deparar com a próxima grande promessa, pare e respire. Pergunte-se: quem está se beneficiando com essa narrativa? Qual é o lado da história que não está sendo contado? Quais são os possíveis custos invisíveis, emocionais, sociais, de tempo? Estou sentindo a pressão de seguir a manada ou estou tomando uma decisão racional, baseada nas minhas próprias necessidades e no meu próprio contexto? Essa ideia funciona bem na teoria, no laboratório, mas como ela se comportaria na bagunça do meu mundo real? Ao fazer essas perguntas, você sai do piloto automático. Você deixa de ser um mero espectador da euforia coletiva e se torna um analista da sua própria vida. Você aprende a enxergar através da névoa do marketing e a identificar os riscos que se escondem por trás das promessas brilhantes. O silêncio sobre as falhas e os custos só existe porque nós permitimos. Ao buscarmos ativamente o outro lado da moeda, ao compartilharmos nossas próprias experiências, tanto as boas quanto as ruins, quebramos esse ciclo. Construímos uma visão mais completa, honesta e, acima de tudo, mais segura da realidade. Porque a verdadeira revolução não está em acreditar cegamente na próxima grande coisa, mas sim em ter a sabedoria para questioná-la. Obrigado por me acompanhar nesta investigação. Se este conteúdo te fez refletir, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como esta. Ada Proxima.